A volta de uma rotina. Caixa eletrônica explodido em Braslândia, a segunda vez em menos de uma semana. PEC paralela. Senado termina a votação de projeto que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, mas faz mudança que pode comprometer a economia prevista pelo governo. Afinal, relatórios bancários e fiscais podem ou não ser usados em investigações sem autorização da Justiça. É isso que o Supremo Tribunal Federal começou a decidir hoje. O resultado é fundamental para o futuro da Lava Jato. Olá, boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Está chegando um dos momentos mais esperados por muitos consumidores, a Black Friday. A expectativa desse ano é que nos dias 28 e 29 de novembro o comércio movimente cerca de 3,5 bilhões de reais apenas em compras pela internet. Tudo muito bom, tudo legal, mas é importante ficar de olho bem aberto, tá? Para essas compras não virarem dor de cabeça. Juliana está com o casamento marcado. Em abril do ano que vem, ela troca alianças com o noivo. A jovem espera a chegada da Black Friday para comprar as passagens da lua de mel. Ela acredita que na sexta-feira vai conseguir a viagem dos sonhos por um preço que caiba no orçamento. Eu tenho pesquisado, volta e meia eu entro no site para dar aquela conferida e poder tomar a melhor decisão. A Juliana não é a única ansiosa pela chegada da Black Friday. Com a aproximação das festas de fim de ano, principalmente o Natal, os preços promocionais podem ser uma oportunidade de adiantar e economizar na compra dos presentes. De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa especializada em compras online, a Black Friday deve movimentar este ano cerca de 3,5 bilhões de reais aqui no Brasil. Um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas e se junto com o produto chegar um enorme problema? Uma mercadoria com defeito, menor ou maior do que o esperado? O que fazer? Afinal de contas, o produto comprado em promoção pode ser trocado? A pessoa tem 30 dias para que possa ser sanado, no caso, o vício ou defeito ou diferença do produto efetivamente oferecido pela empresa no site. O advogado especialista em defesa do consumidor dá mais algumas dicas. Por exemplo, se a compra não chegar no tempo previsto, o que pode ser feito? Ela possui algumas alternativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que é a entrega forçada, por via judicial, o recebimento da quantia eventualmente paga, mais perdas e danos, se houver, ou a entrega de outro produto similar ou equivalente ao comprado. Essas dicas são importantes até mesmo fora da Black Friday. Afinal, as compras online têm sido cada vez mais comuns. Segundo o mesmo site de pesquisa, somente no primeiro semestre deste ano, mais de 19 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma aquisição pela internet. Um aumento de quase 36% em relação ao ano anterior. E a gente vai chamar agora o nosso comentarista Cláudio Humberto para falar sobre essa questão da Black Friday. Cláudio Humberto, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí é um sucesso absoluto de vendas. É uma instituição, né? Uma instituição. Mas no Brasil, muita gente ainda fica assim, ó, com o pezão lá atrás. Tem sentido esse pé atrás? Tem todo sentido, né, Sérgio? O Brasil desmoraliza tudo, desmoraliza até mesmo a Black Friday, que lá nos Estados Unidos é uma instituição sagrada. Nos Estados Unidos os descontos são mesmo para valer. Uma televisão que custe $1.000 é vendida na loja por $100, por $50. Isso é Black Friday. Não é como acontece aqui no Brasil. Os nossos comerciantes acham que é apenas uma semana, uma semaninha, ou um mês, ou uma sexta-feira de promoção. Não é. Aqui no Brasil, o que eles estão fazendo com a Black Friday, desmoralizando essa instituição, vendendo tudo pela metade do dobro. É pura embromação. Fique de olho nisso, além de todos aqueles cuidados que a gente viu ali pelo especialista em direito do consumidor, essas advertências que ele faz, aquilo ali vale para qualquer compra em qualquer época do ano. Mas tenha cuidado, sobretudo, quando se fala em Black Friday e promoções que, na verdade, não são. O Senado concluiu a votação da PEC paralela, que inclui os estados e os municípios na reforma da Previdência. E, de surpresa, aprovou uma regra de transição para uma aposentadoria mais suave
que pode custar 20 bilhões de reais na economia prevista pelo governo. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Os senadores, portanto, concluíram essa importante etapa, né, da votação da PEC paralela da reforma da Previdência. Antes de votar efetivamente o segundo turno dessa PEC, eles analisaram 4 destaques. 2 destaques foram rejeitados, um destaque foi retirado e outro destaque aprovado, que é exatamente esse destaque ao qual você se referiu. Ou seja, que prevê 5 anos para uma regra de transição na aposentadoria e atenua as perdas provocadas pela média salarial. Nós fizemos uma arte para que as pessoas possam entender melhor. Vou pedir para o Neto soltar essa arte aí, portanto. Então é o seguinte, até o fim de 2021, serão consideradas para cálculo do benefício as 80% maiores contribuições, descartando, portanto, os 20% dos salários mais baixos, que era o que valia antes da promulgação da reforma da Previdência. A partir de 2022, serão consideradas para cálculo do benefício as 90% maiores contribuições, descartando, portanto, os 10% dos salários mais baixos, e a partir de 2025, aí finalizando esses 5 anos, serão considerados para cálculo do benefício 100% dessas contribuições. O que na avaliação aí de governistas, essa mudança pode causar um impacto negativo de cerca de 20 bilhões de reais em 10 anos. Só que a gente lembra aqui, portanto, que os senadores aprovaram os 2 turnos da PEC paralela, só que agora os deputados é que vão analisar essa proposta. E a gente lembra que essa PEC paralela foi uma construção dos senadores. Por quê? Porque os deputados aprovaram o texto da reforma da Previdência e o texto foi enviado para análise dos senadores. Se os senadores modificassem essa proposta, aí a proposta teria que retornar para análise dos deputados, adiando, portanto, esse processo, o que não era interesse de ninguém. Então, eles construíram essa PEC paralela, que foi essa PEC, portanto, que eles aprovaram e que agora vai para análise dos deputados. Entre outras coisas, o principal ponto de mudança é a possibilidade de incluir estados e municípios nessa reforma, nessas mudanças previdenciárias, o que os deputados não quiseram fazer. E agora, portanto, esse texto, essa proposta segue para análise deles e a gente vai acompanhar como é que vai ser, se vai ser modificado ou não, se eles vão aprovar tal qual os senadores aprovaram. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, incluir estados e municípios significa, segundo o Ministério da Economia, uma economia adicional de mais de 300 bilhões em uma década. É significativo, né? Exatamente. Aliás, a situação previdenciária de estados e municípios é ainda mais grave do que da União. É um problema muito sério, porque, afinal de contas, eles não imprimem dinheiro, né? E, portanto, a questão é ainda mais grave. O problema é que, de lá para cá, aconteceram várias mudanças, né? No primeiro momento, a gente viu que os governadores, por covardia ou por demagogia, eu não digo todos, muitos governadores apoiaram a reforma da Previdência desde o primeiro momento. Ibanez Rocha, por exemplo, João Dória, Ronaldo Caiado, vários governadores apoiaram. Mas teve, por exemplo, os governadores do Nordeste, muito dados a fazer demagogia com o povo pobre do Nordeste. Eles ficaram contra, fizeram corpo mole, etc. E foi um pouco isso que levou a Câmara a tirar o pé. Os deputados chegaram à seguinte conclusão: por que é que nós vamos nos desgastar e os governadores ficam ali fazendo pose de bonzinho, fazendo pose de bonzinho? Então, eles, quer saber de uma coisa? Eles tiraram os governadores, foi por isso, né? Para meio que retaliar essa omissão dos governadores frente ao esforço para aprovar a reforma da Previdência. E depois disso, os governadores se deram conta do tamanho da besteira que fizeram e passaram a defender e a lutar pela inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. É exatamente por isso que surge a PEC paralela. E agora deve passar na Câmara. Deve passar, com certeza. O presidente Jair Bolsonaro assinou a ficha de desfiliação do PSL e deve lançar amanhã um novo partido, é o Aliança pelo Brasil. No mesmo dia em que Luciano Bivar foi reeleito para comandar o PSL por mais 2 anos, Jair Bolsonaro decidiu se desfiliar do partido. Isso aí é página virada, PSL, quem quiser que fique com ele, o partido do presidente será outro e com eles certamente virão os leais. O Aliança pelo Brasil será lançado nesta quinta-feira em Brasília, quando serão apresentados o estatuto, o programa partidário e os fundadores. A expectativa é que Jair Bolsonaro ou o filho Flávio, que também já pediu desfiliação, sejam eleitos para presidir provisoriamente a legenda. Luciano Bivar minimizou a saída de Bolsonaro e de parlamentares. Cerca de 30 desejam acompanhar o presidente. Eu acho que qualquer um, não só o do presidente, mas qualquer outra
brasileiro que queira realmente criar um partido baseado em suas ideologias, em sua programática, tá certo? Aí tem os caminhos legais junto aos tribunais eleitorais para que se proceda a isso. Mas o que está em jogo é se eles levam junto parte dos fundos partidário e eleitoral. Para o ano que vem, o PSL conta com cerca de 270 milhões de reais. O próximo passo agora do Aliança pelo Brasil é conseguir perto de 500 mil assinaturas para o registro partidário no TSE. O objetivo de Bolsonaro é estar com tudo aprovado pelo tribunal até março para que o partido concorra nas eleições municipais do ano que vem. Olha, eu vou chamar de novo a Renata Dourado, que volta para dar um recado a você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, caixa eletrônico é explodido em Braslândia. O Band Cidade volta daqui a pouco. Insegurança de volta a Braslândia. Um caixa eletrônico foi explodido na madrugada de hoje. O alvo foi um terminal do Banco do Brasil. É a segunda vez em menos de uma semana na mesma agência da quadra 5. A explosão causou grande estrago na agência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou o interior do prédio até a chegada da polícia. O esquadrão antibombas fez uma varredura em busca de mais explosivos, mas não encontrou nada. O crime aconteceu nesta madrugada de quarta-feira na quadra 5 do setor norte de Braslândia. Essa foi a segunda ação desse tipo de crime em menos de uma semana na região. Na sexta-feira passada, o circuito interno do banco registrou quando uma dupla de bandidos quebra a porta, instala os detonadores e espera a explosão, mas causa uma detonação parcial. Neste caso, as autoridades informaram que o dinheiro não foi levado, mas os dois fugiram deixando destruído um dos terminais do banco. Até agora, nenhum criminoso foi preso e a 18ª Delegacia investiga os dois casos. Hoje é o Dia da Consciência Negra. A data está sendo lembrada com uma exposição na Câmara dos Deputados. Só que a instalação virou alvo de um deputado, isso mesmo, um deputado do PSL ontem. Coronel Tadeu, eleito por São Paulo, onde aliás é feriado hoje, quebrou um cartaz da mostra contra o racismo. Veja só. O parlamentar gravou um vídeo criticando o cartaz que menciona genocídio da população negra. A ilustração mostra um jovem negro algemado no chão. Ele teria sido executado por um policial que se afasta com a arma na mão. Isso é racismo. Policial de boina preta, arma na mão, sujeito negro. Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. A ação do deputado foi criticada por outros parlamentares. Falta de respeito. Não tem conversa. Isso é racismo. Cláudio Humberto, isso parece típico caso de que a ação parlamentar do cidadão reflete o que era a ação dele como polícia, né? Exatamente. Olha, isso é um absurdo, né? Um deputado não pode fazer uma coisa como essa, ele pode até protestar, ele pode fazer gestões, poderia ter feito gestões junto ao presidente da Câmara, que é quem autoriza esse tipo de coisa, para mandar tirar aquilo ali, até porque é uma ilustração de mau gosto, sim. Afinal de contas, essa ilustração sugere uma coisa que é mentirosa. Nós não temos uma polícia cuja atividade principal é promover matança de homens negros e pobres, como se costuma dizer, né? O que temos é uma polícia que defende a sociedade contra bandidos, sejam da cor que for, né? Podem ser pretos, amarelo, branco,
enfim. O fato é que a Polícia Militar existe para defender a sociedade e é assim que se comporta. Evidentemente que há os excessos têm que ser punidos, a lei prevê a punição Agora, esse tipo de generalização, de fato, é inaceitável. Agora, também é inaceitável a atitude de intolerância do deputado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar nesta manhã a possibilidade dos órgãos de fiscalização compartilharem dados bancários de contribuintes com a polícia e o Ministério Público sem autorização prévia do Poder Judiciário. E a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado sobre o assunto. Renata. Pois é, Sérgio, nesse momento eles deram aquela pausa para o almoço. A sessão começou ali por volta das 10, pouco antes das 10 horas da manhã. É um assunto bastante polêmico, né? A gente vem falando sobre esse assunto aqui já há algum tempo. E a polêmica começou quando, em julho deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, mandou suspender toda a investigação que tivesse como base dados sigilosos compartilhados, como você explicou aí, sem essa autorização judicial. Isso resultou na suspensão de 935 investigações, incluindo, inclusive, a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente Bolsonaro. Inclusive, quando falou hoje sobre esse tema, porque quem começou a falar foi o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, né, fazer um resumo ali do que os ministros iam analisar. Ele falou o seguinte: olha, a gente não está analisando nenhum caso específico. E aí até citou o caso do senador. Nós não estamos analisando esse caso específico. A gente está analisando, obviamente, a situação como um todo. Inclusive, o senador está lá acompanhando toda essa sessão, que, como a gente disse, deu essa interrupção aí para o almoço. Nós temos imagens do que aconteceu pela manhã, então aí um advogado falando, como a gente disse, o presidente Dias Toffoli começou a falar. Em seguida a gente teve a manifestação do Procurador-Geral da República, que na verdade o Ministério Público já havia se manifestado. Portanto, o Ministério Público, ele com relação a essa restrição do compartilhamento de dados sigilosos, ele diz que essa restrição pode prejudicar o combate à corrupção. Então, ele é contrário a essa decisão liminar do presidente ministro Dias Toffoli. Então, hoje os ministros estão reunidos, daqui a pouco eles retomam essa análise, logo mais às 2h30 da tarde. O ministro Dias Toffoli não terminou o voto dele, então, quando eles retomarem, ele vai finalizar esse voto e aí teremos, portanto, os votos dos ministros, começando pelo mais novo, no caso, o ministro Alexandre Moraes, até o decano, o ministro Celso de Mello. E a gente vai acompanhar, não sabemos se vai finalizar hoje, né, Sérgio? Porque realmente é um assunto bastante polêmico, mas a gente vai ficar acompanhando aí essa importante decisão do Supremo Tribunal Federal. Como você disse, o ministro não terminou o voto, ele já deixou bem encaminhado, mas ele já falou mais de 2 horas, só um voto. Pois é. Ainda faltam 10, né, Cláudio Humberto? Cláudio Humberto, o Supremo... que está muito na mira de políticos, da sociedade, tudo. O Supremo é absolutamente isento a esse tipo de pressão na hora de julgar? A gente tem visto que não, né? Aliás, se não fosse isso, o Supremo não mudaria de opinião como quem muda de roupa, né? Haja visto essa questão aí da prisão após condenação em segunda instância. Uma decisão que ele tomou em 2016 foi revertida agora apenas 3 anos depois. Então, eles são mesmo suscetíveis, inclusive, a interesses políticos, como mostrou essa outra decisão da prisão em segunda instância. A questão é que o que se espera, o que os brasileiros esperam do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que preserve as duas coisas. De um lado, preserve a necessidade que o Brasil tem, o dever que o Brasil tem, até como signatário de acordos internacionais, de facilitar o combate ao terrorismo, ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro, à corrupção de políticos e etc. É para isso que serve o antigo COAF, que agora se chama o IFE, né, que é a Unidade de Inteligência Financeira, que é ligada agora ao Banco Central. Mas, de outro lado, o Supremo, a legislação, a justiça brasileira precisa preservar os direitos dos cidadãos, de homens e mulheres de bem, que não podem ficar sujeitos à decisão de um burocrata sobre romper ou não romper o seu sigilo bancário. E é isso que tem acontecido, né? Eu já disse aqui, eu repito, acho assustador o número de 600 mil brasileiros que em apenas 3 anos tiveram suas vidas devassadas, sem saber por quê, pela decisão de um burocrata, né? Sem decisão judicial. Portanto, é preciso ter mesmo a proteção da justiça sobre o cidadão. A justiça é a última trincheira do cidadão e isso tem que ser absolutamente preservado, mas não em prejuízo do combate à corrupção, à ladruagem e a tudo mais e vice-versa. A seguir, você vai ver que a Bahia invade Brasília em 3 exposições simultâneas no Museu da República.
Band Cidade volta daqui a pouquinho. Essa é para quem gosta de artes plásticas. O Museu Nacional da República está com 3 exposições ao mesmo tempo. Tem Mestre Didi e Rubem Valentim, 2 artistas baianos que já morreram e que compõem a mostra O Simbólico Sagrado. E para completar a trinca baiana, Antônio Luiz Moraes de Andrade, mais conhecido como Alma Andrade, que está em cartaz com Pensar o Jogo. Ontem o artista esteve na abertura do evento. Museu da República tomado por obras baianas. Mestre Didi e Rubem Valentim trazem em seus trabalhos o símbolo do sagrado a partir de esculturas carregadas de objetos que remetem à cultura africana. Em uma galeria ao lado, um conterrâneo traz a arte a partir do concreto minimalista. Apesar de artes tão distintas, para Alma Andrade trazer a Bahia para o centro da capital do país tem seu valor. Você tem que pensar uma exposição para adaptar aqui ao espaço do museu, né? Como fazer a tipografia, tudo você tem que pensar o espaço do museu. E essa exposição foi pensada isso, então um trabalho que vem desde a década de 70, entendeu? Com poesia visual, com instalação, escultura, mas que isso tudo tem essa coisa, essa preocupação, quer dizer, é uma opção de trabalhar com o mínimo. De certa forma, isso há um diálogo também com o museu. Cada obra tem um diálogo diferente, mas um diálogo com o museu. O baiano que com formas geométricas, cores e retas, por exemplo, trouxe um pouco do trabalho feito ao longo de 45 anos. Um artista que teve uma influência direta e um convívio pessoal com artistas como Hélio Oiticica, Lígia Pape e Vladimir Dias Pino, grandes expoentes, né, dessa corrente de arte que é muito importante no Brasil. É uma das correntes artísticas que mais revela o Brasil no exterior, com nomes como também Lígia Clark e outros. E a arte no Museu da República vai além dessas 2 exposições. Obras que foram expostas este ano no local e foram doadas ao acervo do equipamento artístico voltam a ser apreciadas pelo público. Elas ficam até o dia 19 de janeiro. A entrada é gratuita e, como disse a reportagem, a visitação vai até 19 de janeiro. Nesta semana, o mundo celebra o empreendedorismo feminino. Elas vêm se destacando em vários setores. Os dados estão aí para comprovar. Mais de 50% dos empreendedores daqui do Distrito Federal são mulheres. A busca pela independência financeira aumentou, mas o preconceito ainda é um desafio. Ana Clara tem 26 anos e já é dona do próprio negócio. Há 1 ano e meio, ela abriu uma loja online de roupas de banho. As vendas pela internet têm sido um sucesso, superando até as expectativas da jovem. Totalmente. A gente na verdade, a gente começou bem pequenininho, a gente que montava as caixas, e em 1 ano e meio a gente triplicou a empresa, somos 30 costureiras, a gente emprega 30 pessoas indiretamente. A Ana Clara faz parte de um perfil mundial. A cada ano, a presença feminina tem se tornado mais evidente em diversos setores do mercado de trabalho. Segundo o relatório sobre empreendedorismo feminino no Brasil, realizado pelo Sebrae, aqui no Distrito Federal existem mais mulheres que homens à frente do próprio negócio. Mas sabe o que ainda não mudou? Quando se trata de lucro, renda, nós continuamos ganhando menos. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos alcançar isso, porque essa evolução está acontecendo e está acontecendo de forma rápida. A mulher está conquistando o seu espaço, mas ela está conquistando por competências e oportunidades. Mas ainda temos muito a avançar. Como vimos, o caminho não é fácil, só que não é impossível. Para tentar ajudar, nesta semana em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a Caixa lançou um pacote de vantagens exclusivo para a mulherada. Afinal, este público representa 52% dos clientes do banco. Nós teremos uma linha de crédito específica que será lançada em dezembro, mas a partir desde o lançamento ontem nós já temos linhas de crédito
crédito com taxas atrativas. Nós teremos mais uma especial que a gente deve lançar em dezembro. Um incentivo para quem tem um sonho em mente e não sabe como colocá-lo em prática. A gente não muda só empreendendo e ganhando força, a gente não muda só a economia, eu acho que a gente muda uma sociedade toda, né? As mulheres se sentem mais seguras, aceitam cada vez menos o machismo, a violência doméstica, seja ela qual for. Então, eu acho que muda tudo, assim, a gente muda a sociedade como um todo. Antes de encerrar, a gente fala sobre o Dia da Consciência Negra de novo, mas de algo bom e criativo. Hoje, os portões de embarque do aeroporto JK ganharam nomes de personalidades negras. Foram homenageados, entre outros, o ex-presidente americano Barack Obama, a atriz do filme Pantera Negra, Lupita Nyong'o, o cineasta Spike Lee e, claro, que não dava para esquecer de Zumbi dos Palmares, o grande líder quilombola, e Martin Luther King. A ideia da ação é resgatar a memória daqueles que superaram o preconceito e conquistaram postos de relevância nos campos em que atuaram ou atuam, além de serem importantes vozes na luta pelos direitos dos negros. Band Cidade, primeira edição, fica por aí. Vem aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12h30. Tchau.